Fala aí, galera do canal Curuçá Extremo, mais um conteúdo aqui pra gente. Tem aí uns 3 dias, eu acho 4 dias que a gente não posta, né, cara? Eu tô um pouco ocupado aí, mas assim, a gente sempre tá aqui lembrando, se a gente se propôs a produzir conteúdo, costumo dizer que o show não pode parar, né? E assim, qual o conteúdo específico, sem enrolação? Diz aí pra ver se vale a pena. Cara, se o canal é Curuçá Extremo, que fala de belezas, encantos, praias, lugares, é um canal que tem tudo para ser totalmente cultural, por que não falar um pouco das nossas lendas, né? Das lendas folclóricas, principalmente que muito se perdeu das histórias que nós acostumávamos contar em cantos de esquina. Aqui em Curuçá, e acredito que em qualquer lugar do Brasil e do estado em que você estiver assistindo esse vídeo. E assim, boa parte desses acontecimentos foi sendo anulado justamente pelo avanço da tecnologia, né? Hoje a gente não tem mais essa história, essa reunião em família para contar sobre as famosas histórias de feiticeira, visagem, que em algumas cidades, né, do Brasil é conhecida como assombração, né? Mas aqui na nossa cultura, no nosso estado, é a famosa visagem. E a gente vai falar um pouco aqui da feiticeira, cara, que eu encontrei aqui uma associação que na verdade é uma comparação que tem a ver, mas são duas histórias distintas, que é a da feiticeira e da Matinta Pereira. Mas antes de entrar no conteúdo, se inscreva, cara, fortaleça a gente tá querendo bater os 3.000 inscritos aqui no canal e depende de você. Você que só visualiza e ainda não é inscrito, essa é a chance, se inscreva, deixa esse like e vem para a resenha de hoje. É muito importante a sua participação nesse conteúdo para a gente saber um pouco do que se passa aí na sua cabeça, na sua mentalidade. Se você acredita, que você acha que realmente isso só faz parte do nosso folclore. Então assim, cara, a feiticeira, logo matando a charada, para quem não sabe, é a Matinta Pereira. Então assim, eu acredito que a maioria não sabe, né, ou não sabia dessa comparação. Eu acho que você acreditava que a história da Matinta Pereira fosse uma e da feiticeira fosse outra. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que ao pesquisar sobre a feiticeira nossa, aqui é do estado do Pará, a de Curuçá, onde tem muitas histórias aqui da nossa geração, e já eu vou contar uma que marcou a minha adolescência, a minha infância para adolescência, na verdade, ela tá ligado com a história da Matinta Pereira, porque eu não encontrei aspecto nenhum que fala sobre a nossa feiticeira, a feiticeira raiz, associada ao livro de São Cipriano, né? Onde a feiticeira consegue se transformar em diversos animais. Mas a comparação da Matinta Pereira, ela é muito acentuada, porque assim, a Matinta Pereira é o quê? Primeiramente, se você for pesquisar aí, você vai encontrar que é uma história da região norte, ou seja, já é da nossa região, principalmente das regiões amazônicas do norte. E assim, a Matinta Pereira, assim como todas as outras mitologias, todas as outras histórias folclóricas, ela vem de origem indígenas. E a feiticeira, ela é associada com a Matinta Pereira porque, se você for puxar a história da Matinta Pereira, é uma velha, é uma idosa que se transforma em pássaro, que tem um assobio ensurdecedor que apavora as pessoas de madrugada, e que se você fizer um teste que está muito associado com um teste que a gente fazia aqui com a feiticeira, que é de oferecer um café, um tabaco, de oferecer uma comida, no outro dia você saberia quem era essa supostamente feiticeira. E a Matinta Pereira é exatamente essa história, tanto que na história folclórica da Matinta Pereira, no final, dias antes dela perder a vida, né, ela faz uma insinuação. Ela pergunta quem quer, e aquela pessoa que responder eu quero, achando que se trata de qualquer outra coisa, de bens materiais, essa maldição, suposta maldição, é passada para essa pessoa que vai assumir esse cargo, essa patente aí de Matinta Pereira. E é muito interessante porque não tem como falar de feiticeira sem falar do livro de São Cipriano, né, cara? E o livro de São Cipriano nunca teve aí tanto destaque quanto na repercussão do Lázaro, né?
do famoso caso aí do Lázaro, dizendo que ele carregava esse livro, que ele se transformava em toco, que ele ficava invisível, que ele se transformava em árvore. Realmente esse livro, ele te dá esse poder? Você acredita nisso? Deixe seu comentário aqui, cara. Você acha que é possível um ser humano, biologicamente falando, se transformar em um outro ser? Por exemplo, um animal, lobisomem? Porque assim, se você acredita em feiticeira, você acredita em lobisomem também, né? Que o cara é capaz de transformar em um lobo. Mas o interessante do livro de São Cipriano é uma observação muito interessante, que ele não pode ser confundido com o São Cipriano de Cartago. Existem dois: o São Cipriano de Antioquia e o São Cipriano de Cartago, que foi esse, o de Cartago, que a Igreja Católica o transformou em santo. Já o São Cipriano da Antioquia é o feiticeiro que está atribuído a todos os livros aí famosos de magia, de ocultismo, e dentre eles o famoso capa preta, ou cabra preta, propriamente dito, né? E esse São Cipriano aí de Antioquia, ele se apaixonou por uma jovem chamada Justina, e inclusive foi através de um trabalho que ele iria fazer para ela, só que esse trabalho não pegou nessa jovem garota chamada Justina. Justamente por ser uma cristã devota. Então ele ficou meio que decepcionado, São Cipriano, abandonou sua prática, casou-se com Justina e ela convertera ele ao cristianismo, né, cara? E assim, boa parte do seu acervo histórico de ocultismo foi queimado por ele, mas uma boa parte sobreviveu ao longo do tempo, chegou até os dias de hoje, com muita transformação, muitas interpretações diferentes. E assim, cara, quem não lembra da feiticeira? Outro dia a gente reunido aí, faz um tempinho, em uma roda de amigo, a gente chegou nesse assunto: você acredita ou não? Aí a maioria, né, cara, tá enraizada, fala assim: não, cara, eu acredito, porque eu já escutei, uma vez eu vim de tal lugar, tava com a minha namorada, assim, passeando por um determinado local, deixei ela, quando eu voltei, meia-noite, uma hora, eu escutei aquele assobio acentuado, e eu acho que exista. Aí eu perguntei assim: cara, mas tu viu ela se transformando? Não, né, ele escutou. Inclusive aqui, no meu quarto, né, o meu quarto é o último, do lado é um quintal, existe uma rasga-mortalha, que também está associada com a Matinta Pereira, que é essa coruja, que todo mundo sabe que é uma coruja, né? Que no grito dessa coruja, no canto dessa coruja, teria o poder de agourar, né? Era um poder de amaldiçoar as pessoas. Isso ficou muito enraizado na nossa infância para a adolescência. Inclusive hoje eu acredito que as pessoas se tornaram com outra mentalidade, se tornaram adultos, e isso foi morrendo aos poucos. Mas se você for no interior, falo do interior, né? Que aqui Curuçá já é o interior. Você tem como a mais absoluta verdade essas histórias, esses contos. E ai de te questionar ou indagar. As pessoas crescem com isso. Aquela cera que a mãe põe no cabelo, né, do bebê pro mal olhado. Quando a bebê está com algum problema de intestino, infecção, que é associado também ao mal olhado, as pessoas levam para bezendeira, né, rezadeira, para aquela mulher que fazia aquele trabalho de benzer as crianças com plantas, com ervas e tudo mais, para proteger. Então é muito forte essa cultura do misticismo, tá enraizada na nossa mente. E assim, cara, trazendo uma história de feiticeira, aqui em Curuçá tem uma feiticeira que nem sei se existe ainda, né? Não vou mencionar o nome, não sei se ela existe, mas ela era general das feiticeiras, de alta patente. E o Chocolate, que é o meu tio, eu cresci escutando essa história, né? Que ele conta, inclusive ele acredita muito que possa existir, que mais ou menos ali pela proximidade do Copão, do bar do Copão, do nosso amigo aí, Ocidemar, eles como eu posso dizer, eles correram atrás de eles passaram a noite tentando desvendar esse mistério dessa suposta feiticeira que fugia deles e nunca deixava eles chegarem perto.
E ele fala que ela estava com esse livro, ela tinha um livro em mãos. E toda vez que eles chegavam perto, ela estava lendo o livro, eles nunca deixavam meio que ela terminar essa oração. Então ficou esse mistério no ar, porque eu falei assim: tu viu ela se transformar? Aí ele dizia: pô, cara, eu não vi porque a gente chegava e atrapalhava, né? Ela nunca ficava em paz, a gente entrava em caminho, a gente entrava em quintal, varava quintal, e ela não conseguia terminar de ler, então ela não se transformou. Pois é, então ficou esse mistério no ar, resumindo a história. Então, ou seja, nunca ninguém viu, só escutou ou meio que quase que iria ver e acabou não vendo. Mas assim, eu queria que tivesse algum testemunho da pessoa. Ah, eu vi o cara se transformando num pássaro, né? A mão deixando de ser mão, virando asa e tudo mais. Cara, e assim, eu acredito em muitas situações e não acredito em outras. O livro de São Cipriano realmente existe, eu acredito, voltando para esse assunto. Ele tem poderes e sim. Eu acho que se a gente acredita no bem, existe o mal. E para quem acredita que o ícone do bem seja um Deus, o ícone do mal é aquele que todo mundo sabe, é o inimigo, é o oposto do bem, é o oposto de Deus. E assim, eu não acredito que um ser humano consiga se transformar em árvore, em toco, em pássaro. Inclusive, em uma das páginas do livro de São Cipriano, existe a oração para que a pessoa fique invisível, né? Inclusive, essa oração foi muito atribuída ao Lázaro. Eu não acredito. Eu acredito que possa existir uma oração que a pessoa fique imperceptível. Ou seja, o inimigo te dá um poder tão grande que numa situação dessa aí de mata, as autoridades policiais não conseguiriam te perceber. Ou seja, tu poderia passar próximo de uma guarnição e tu ficaria imperceptível aquelas pessoas. Elas não iriam conseguir te olhar, virar o pescoço para te olhar. Não que tu ficasse invisível, transparente. Isso aí eu não acredito. E assim, o caso do Lázaro não teve nada a ver com o livro, porque depois foi descoberto que ele estava de boa ali dentro da casa, né? Passou mais de uma semana dentro da casa. Não tinha nada de toco, de ficar invisível. Nada desse misticismo aí. A outra lenda aqui em Curuçá, cara, quem não lembra aqui em Curuçá o carro do Fian-Fian? Ah, tinha o carro do Fian-Fian que quando faltava energia, a procissão que se deslocava até aqui a praça Coronel Horácio entrava ali na igreja. Não pode ficar encruzilhada, a gente costumava vir da praça e ficar aqui no canto de casa, que era a casa do meu bisavô, do Alcides. E toda encruzilhada é um risco do cara encontrar essa procissão aí, né? Fogo fato, finalizo com fogo fato, que é aquele fenômeno que você via bola de fogo. Inclusive muitas pessoas viram, presenciaram no canto da feira e no cemitério São Bonifácio, aqui do município de Curuçá. E assim, muitas pessoas até hoje acreditam nisso. Sim, e é para acreditar, porque é real, é verdade. O problema é que hoje já existe uma explicação científica para isso, que não está atribuída ao ocultismo, à assombração, à visagem, etc. Existe um conceito científico que é os corpos, né, que entram em decomposição do cemitério, falando matéria orgânica, e a bactéria que come aquela matéria orgânica, ela entra em combustão espontaneamente, ou seja, em explosões, causando esse efeito aí chamado fogo fato, que é uma explosão, tem som e tem imagem, que é uma imagem meio azulada do fogo. E no canto da feira também, por se tratar de muito lixo orgânico que ficava ali no canto da feira, o Chocolate cansou de ver, quando ele vinha da festa, que ele pulava o muro aqui de casa, ele via esse fenômeno por diversas vezes. Eu não lembro se eu já vi, mas acho que não. Então assim, gente, quero finalizar aqui com um argumento muito interessante do que você acredita ou não. Não importa o que você acredita ou deixe de acreditar. O importante é você comentar, deixar sua opinião, participar aqui e contar alguma história que marcou sua infância e sua adolescência. Mas eu quero te dizer, para finalizar, que existe uma matéria antiga, cara. Eu vou puxar aqui dos arquivos corrompidos, aqui da lixeira da minha mente,
que era uma pesquisa que eu fiz há muito tempo sobre o poder da mente. E existe um cara em um conteúdo aí norte-americano, eu esqueci o nome, em que existe um museu de assombração de fatos paranormais, podendo assim dizer, nos Estados Unidos. E lá nesse museu tem a famosa Annabelle que virou um filme, um clássico aí do cinema de terror de Hollywood. E esse parapsicólogo, que era a mesma função que o nosso amigo Padre Quevedo aí exercia, eu achava muito interessantes as abordagens do Padre Quevedo e acreditava muito no que ele falava. Ele foi até essa boneca Annabelle. Inclusive ele brinca, ele pega ela, dá tapa no rosto dela, pedindo para ela mostrar o poder dela, assim como o Padre Quevedo, para quem lembra, fazia, ele também fez. E ele explicou o que acontece. Do lado dessa boneca Annabelle existia e existe diversas cartas de pessoas pedindo desculpa, pessoas arrependidas, pessoas que estão ali pedindo perdão para ela, para ela não atribuir mais as maldições dela à vida dessas pessoas. Por quê? Toda pessoa que iria visitar a Annabelle, quando saía desse museu, sofria um acidente de carro, furava um pneu, o carro capotava. Semana depois um cara perdia um ente querido. E todas essas milhões de pessoas atribuíram a essa boneca. Então esse parapsicólogo falou assim, cara, essa boneca, esse objeto está impregnado, carregado de poderes mentais, de pessoas que atribuem tudo aquilo que acontece de negativo, atribuem a essa boneca. Carro passando aí. E assim existe uma fé simultaneamente naquilo que é ruim. A fé não é acreditar naquilo que é bom, supostamente, mas também naquilo que é ruim. E essas pessoas, tudo que acontece de ruim, atribuem a essa boneca. Assim como eu te falo, que o pássaro cantou à noite, você pede para a feiticeira vir tomar um café na sua casa, no outro dia aquela vizinha, eu não sei como é a sua casa, se é bastante frequentada, mas aquela vizinha vai lá e, por incrível que pareça, pede um café. Quantas feiticeiras, supostas feiticeiras aí, foram denominadas por você com essa situação? Eu lembro que a gente escondia a unha quando vinha do colégio e não podia sorrir, porque a feiticeira reconhecia a gente pela unha e pelo dente. Então, o poder da mente, a mente, ela é incrível, cara, é incrível. Existe um outro fenômeno aí que aconteceu em Marudá, se eu não me engano, de uma casa, que ali estava com um caso paranormal de assombração, que toda a comunidade se voltava para essa realidade ali toda noite, e era grito, e era barulho, e era tudo de ruim acontecia ali, e aquilo chamou a atenção de toda a população. Eu acho que foi Marudá. E eu lembro benzinho de um depoimento do padre que deu uma entrevista para uma emissora local, e no final dessa entrevista do padre foi o que me chamou muita atenção. Ele falou: gente, eu não posso te dizer com contundência o que exatamente está acontecendo ali. Eu não posso atribuir, dar minha opinião, se é fenômeno atribuído ao paranormal ou se realmente é outro caso. Mas o que eu posso te dizer é assim, foi o que me chamou a atenção, é que essas pessoas que estão ali em volta, elas não estão contribuindo para absolutamente nada. Quando o padre falou isso, me chamou a atenção e eu entendi o que ele quis dizer, que foi exatamente o que eu falei da Annabelle. Concentração de pessoas na mesma sintonia, na mesma frequência, na mesma fé, fazendo com que aquele fenômeno se intensificasse cada vez mais, através do poder da sua mente. Finalizo por aqui. Eu me chamo Christian, do canal Curuçá Extremo. O conteúdo ficou um pouco longo novamente, mas tá top, tá show, tá pra você, especialmente pra você, cara. Compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. Um forte abraço e fique com Deus.